Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está na tela. Se as 70 semanas fecharam em 165 AC, Jeremias profetizou antes de nascer. Vamos repetir o tema? Se as 70 semanas se fecharam em 165 AC, Jeremias profetizou antes de nascer. Esse é o tema de hoje, vamos avançar. 19 de novembro de 2023, Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Agradecemos a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas de preferência e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então, como dito, minha gente, o tema de hoje é esse que está aí na tela. Se as 70 semanas fecharam em 165 AC, Jeremias profetizou antes de nascer. Então, por que nós colocamos esse tema aí, né? Se as 70 semanas fecharam em 165 AC, Jeremias profetizou antes de nascer. Por que nós colocamos? Porque há pessoas, há grupo de pessoas, né, que não creem mais na Bíblia, em nada da Bíblia, né, mas eles usam a Bíblia para apresentar os seus argumentos, também é direito de todos, né? Eles dizem que a contagem das 70 semanas de Daniel, elas se iniciaram a partir da palavra profética de Jeremias, tá? E nós vamos aqui desenvolver, né, os argumentos de nossa apresentação sobre isso aí, tá? Então por isso que nós colocamos esse tema aí. Se as 70 semanas de Daniel se fecharem em 165 AC, percebeu? Antes de Cristo, Jeremias profetizou então antes de nascer. Então a palavra do profeta foi antes dele ter nascido, 5 anos antes, né? Pelo menos é o que nós colocamos aqui. Então, para a gente começar, vamos responder a um abençoado aqui, porém, vamos fazer o seguinte. Tem pessoas que estão tendo dificuldade de abrir o chat, tá bom? Quando encerram o chat e eles não conseguem reaver o chat. Eu também estou tendo dificuldade, porque o YouTube mudou algumas coisas aí, alguns procedimentos. Então eu recomendo que encerre o aplicativo e reinicie, que aí o chat aparece. Pelo menos eu tenho feito assim, tem dado certo. Nem eu estou conseguindo resolver essa questão de uma forma que talvez fosse a mais apropriada, né? Então eu encerro o aplicativo e reinicio. Outra questão, pessoas que reclamam que nossos vídeos têm muito tempo, né? Nós falamos às vezes por mais de uma hora, às vezes tem vídeos de 58 minutos, 52, 50 minutos, de 49, mas também tem vídeos que vão até 1h10. Eu recomendo que se utilize daquele recurso da velocidade, tá? Velocidade 1.5 talvez seja adequado, tem a 1.75 também, para quem tiver preguiça de assistir o vídeo no tempo normal. Então, para a gente começar, vamos responder aqui agora ao nosso irmão ADM Autofácil. Tudo bem, ADM Autofácil? Pelo menos ele se identifica como ADM Autofácil, né? Ele ficou postando vários argumentos no último vídeo que nós apresentamos, né? E um deles foi a questão sobre a ressurreição predita por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, 44. E também ele fez uma pergunta sobre quando que o Império Romano foi destruído. Como se tudo que foi tratado no livro do profeta Daniel tivesse que ser incluído no período das 70 semanas de Daniel. E sobre a ressurreição predita por Paulo, ele falou o seguinte, também ele questionou sobre isso aqui. Ele falou o seguinte, vamos colocar aqui, ADM Autofácil, tudo bem? Como é que está? Ele falou o seguinte aqui, o que ele escreveu no chat, né? A ressurreição de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, também não ocorreu. Né? Ele chegou à conclusão que a ressurreição predita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 15, também não ocorreu. Era só uma expectativa. Mas por que ele está dizendo que a ressurreição era uma expectativa? Porque, na verdade, eu acredito que ele esteja pensando em ressurreição literal.
né? Então por isso que ele disse que não ocorreu e que realmente não ocorreu ressurreição literal. Então por isso que ele disse no último tema que foi só uma expectativa que não se cumpriu. Mas vamos responder que foi o quê? Ressurreição, deixando, saindo, ressurgindo de uma morte. Mas foi de qual morte? Da morte adâmica. Que não foi o quê? Morte literal. A morte adâmica não foi morte natural, não foi morte literal. Então, quando eles ressuscitaram no último dia, eles ressuscitaram da morte adâmica, entendeu? Que não foi morte literal. Então, o que nós temos a dizer é isso aqui. A ressurreição, né, foi o quê? Foi ressurreição saindo da morte que passou a todos os homens. Então, no último dia, todos os homens, terrenos e celestiais, ressuscitaram, deixando essa morte aqui, ó, a morte que passou a todos os homens, e não morte como volta dos mortos-vivos, as pessoas saindo como se fossem aqueles filmes de morte, volta dos mortos-vivos, zumbis surgindo, tá bom? Então coloquei na tela aqui, vai ficar na tela. Então o que temos que dizer é o quê? Que nem Paulo, nem Cristo nunca se referiram à ressurreição do último dia como sendo ressurreição literal. Entendeu? Infelizmente, há pessoas que, assim como se deixam enganar pelo dito cristianismo em nosso tempo, também essas pessoas acabam caindo no canto da sereia do ateísmo, tá? E do agnosticismo, sem antes terem conhecido as Escrituras e também o Evangelho. Então muita gente se torna ateu ou agnóstico sem entender as cartas de Paulo, sem entender o Evangelho. Então por isso que eles falam, não houve a ressurreição. Por quê? Porque ele acreditava em ressurreição literal, que até o sistema religioso acredita nesse tipo de ressurreição, que no último dia as pessoas iriam voltar. Né? Não é verdade. Tá? Então eles nem chegaram a entender o Evangelho e já se tornaram ateus. É claro, não é para se tornar ateu, né? Não é para se tornar agnóstico, é para continuar crendo, mas eles preferem não crer sem entender o Evangelho. É esse que é o problema também, né? Se pelo menos eles tivessem antes entendido as Escrituras e o Evangelho, como Cristo falou, né? Vocês não conhecem as Escrituras e o poder do Eterno, né? Aí tudo bem, aí eles poderiam se tornar ateus tranquilamente, porque pelo menos eles iriam conhecer. Mas muitos agnósticos e ateus não conhecem as Escrituras. Eles não conhecem do que Paulo estava tratando. Então, por isso que eles falam aí, não houve, só foi uma expectativa. Não é verdade? Então, a ressurreição foi que todos ressuscitaram da morte adâmica, tá? Da morte que passou a todos os homens, que não se tratava de morte literal, entendeu? Como diz 1 Coríntios 15, 44, olha só. Ó, semeia-se corpo animal, quer dizer, as pessoas desaparecem, as pessoas são sepultadas, voltam ao pó, não voltam mais à vida. Tá? Semeia-se corpo animal, ressuscitará o quê? O corpo espiritual. O corpo espiritual é o filho que participa da carne e do sangue, entendeu? Então, essa ressurreição que haveria para quem não existia mais na terra. Deixa eu ligar aqui o ventilador um pouquinho, que senão pode ficar um ruído aí, um ruído no microfone, tá bom? Então é isso que está escrito aqui. Semeia-se corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Quer dizer, se há ser humano, há também filho que participa da carne e do sangue. Cristo não falou que seriam como anjos no céu, a ressurreição do último dia? Você entendeu? Dá para voltar a crer e entender o Evangelho para depois se tornar ateu? Aí fica legal, né? Porque agora se torna ateu sem entender e depois vem questionar aí e apresentar argumentos. É um direito seu também apresentar argumentos, não tem problema. Mas eu vejo que não entendeu ainda o Evangelho, nem as Escrituras, como Cristo disse, né? Não conheceis as Escrituras e o poder do Altíssimo, né? 1 Coríntios 15, 44. Agora você pode se tornar ateu tranquilamente, tá bom? O ADM Autofácil também apresentou outro argumento sem entendimento. Eu coloquei na tela aqui, ó. O ADM Autofácil comete o mesmo erro crasso dos ateus e agnósticos, na verdade, aqueles que não entenderam, né? Porque tem um grupo aí, um grupo ateísta, né? Que tenta converter as pessoas. Virou uma religião, né? Então a ADM Autofácil comete o mesmo erro crasso dos ateus e agnósticos desses grupos, acreditando que tudo que está relatado no livro de Daniel, eles continuam ainda usando a Bíblia, né? Se refere às 70 semanas, né? O mesmo erro crasso. ADM Autofácil
ele se identificou com esse nome, né? Ele perguntou, e quando que o Império Romano foi destruído? Né? Ele fez essa pergunta com um objetivo, né? Aí ele coloca aqui, Daniel 2, 4, 5. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Né? Então, por que ele está fazendo essa colocação? Porque ele acredita que todas as coisas que foram escritas no livro de Daniel teriam que se cumprir dentro no período das 70 semanas. Não é verdade, tá? Então, a nossa resposta é que o Império Babilônico ele foi de 626 AC a 539 AC, tá bom? Fora das 70 semanas. Então veja bem, o Império Babilônico, eu coloquei aqui na tela, foi de 626 AC até 539 AC. Percebeu? As 70 semanas ainda não haviam se iniciado, fora da contagem das 70 semanas. E o Império da Média foi de 678 AC a 550 AC, aliás, né? 578 a 550 AC, idem, também não está no período das 70 semanas de Daniel. O Império Persa foi de 550 AC a 330 AC. Mesmo que 330 AC esteja dentro do período ali do início das 70 semanas de Daniel, que já havia iniciado a contagem, mas não tem nada a ver, porque Daniel estava falando da cidade de Jerusalém de Israel, não estava falando do Império Persa, entendeu? Embora o livro de Daniel trate desses impérios ali, naqueles textos do capítulo 2 também, capítulo 7, 8, principalmente quando se trata dos chifres, e nós não vamos entrar nesse detalhe aí, tá? Então nada a ver com a cidade de Jerusalém, tá bom? Fez um barulhinho aqui, gente, é que caiu um negócio aqui, ok? Então nada a ver com a cidade de Jerusalém. E o Império Grego foi de 800 a 140 AC, tá bom? E a situação do Império Grego é um pouco mais complicada de entender, tá bom? Vocês estão percebendo aqui 800 a 140 AC. Mas veja, Daniel estava falando de quê? Da cidade de Jerusalém, o que iria acontecer com ela, tá bom? É claro que houve um rei, né, que no caso, no tempo de Antíoco Epifânio, chegou a invadir Jerusalém. Mas vejam, vamos tratar a respeito disso hoje também, né? A respeito daquela profanação que houve naquele tempo também lá antes de Cristo. Veja aqui, o Império Grego foi de 800 a 140 AC. A situação é um pouco mais complicada de entender. Por quê, gente? Porque a civilização grega, ela desenvolveu-se a partir de 800 AC e viveu o seu auge no chamado período clássico entre 500 e 300 AC, tá bom? E o período do Império Grego? E o período do Império que eu estou falando, do Império Grego. Quando foi? A história grega, ela iniciou-se oficialmente com o período homérico por volta de 1100 AC e estendeu-se até que a Grécia ela se transformou em protetorado romano em 146 AC. Tá bom? Então, para quem não sabe, é importante dizer isso aqui, a Grécia ela nunca foi um império com território coeso, tá? Inteiro, né? E fronteiras definidas. Nunca foi. O Império Grego, não. O que o irmão ADM precisa saber é que essas citações dele sobre esses impérios babilônico, da Média, Pérsia e Grécia se cumpriram fora das questões relacionadas às 70 semanas de Daniel. Embora a Grécia ainda tenha se mantido como império, né, dominando sobre outros reinos ali, até por volta da morte de Antíoco Epifânio em 164 AC. Tanto é que os Macabeus eles se tornaram a dinastia dos Asmoneus, uma vez que o Império Grego ele se desfez depois sob o domínio romano, tá bom? Então, infelizmente, temos presenciado muitas pessoas seguindo os enganos ateístas e dos agnósticos, sem mesmo antes conhecerem a história e as escrituras também.
Agora vamos iniciar esta mensagem já lendo aqui, vamos fazer leitura do texto de Daniel 9, 24 a 26. Vamos fazer leitura, Daniel 9, 24 a 26, onde diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas. Ora, 70 semanas estavam determinadas, na verdade, sobre quem? Sobre o teu povo, Daniel, né? Sobre o teu povo. Aqui o contexto aqui é o povo de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão. Cessar a transgressão, né? Não haveria mais transgressão, por quê? A lei seria tirada, né? Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, quer dizer, o pecado seria aniquilado, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, vamos prestar atenção aqui, gente, ó, desde a saída da ordem, né? Da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Para edificar o quê? A Jerusalém. Até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado, quem? O Messias. Mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, vamos prestar atenção, o povo de quem? O povo do príncipe que há de vir. Não é verdade? O que acontecerá com a cidade? Destruirá a cidade e o santuário. Destruirá. Tá? Não ficará pedra sobre pedra. Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim, ora, seria o fim, né? Da nação judaica. E o seu fim será com uma inundação. Percebeu? O seu fim será com uma inundação. Então haveria o fim, realmente, né? E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel 9, 24 a 26. Percebeu? Prestou bastante atenção no texto? Prestou, né? Agora vamos fazer uma comparação aqui, ó. Agora comparando com o dilúvio, que o irmão ADM disse que nada tem a ver. Vamos agora fazer essa comparação com o dilúvio de Noé. Mateus 24, 37 a 39. Vamos ler. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, prestou atenção, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o quê? A inundação, né? O dilúvio, a cheia, e os levou a todos. Como não foi abençoado? Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Percebeu? O fim do mundo, que haveria o que? A destruição da cidade e do templo, correto? Mateus 24, 37, não foi o fim? Foi, né? Então aqui, pessoal, para que possamos entender o tema de hoje, para quem não sabe, na realidade, o período das 70 semanas de Daniel toma por base o decreto de Artaxerxes, um rei, né? Um rei da Pérsia, né? Em 457 AC, pois foi para a ordem daquele rei que o texto que nós lemos de Daniel apontava, tá bom? Apontava mais assertivamente como um ponto que de partida, aliás, né, para início da contagem do período das 70 semanas, que correspondem ao período de 490 anos, tá bom? Que não tem como ter se cumprido o fechamento antes e nem depois do primeiro século da Era Comum, correto? Nem antes, nem depois. Hoje, nós vamos dar continuidade, estamos, na verdade, dando continuidade ao tema anterior, que foi sob o título, né? Antíoco Epífanes 168 AC, Titus Vespasianos 70 DC. Por quê, gente? Porque a transmissão naquele dia, ela foi interrompida. Então nós não pudemos, né, dar continuidade na apresentação. A apresentação foi interrompida antes de eu terminar. Então esta palestra está dando continuidade. Esta palestra, então ela está se fazendo necessária, pois há grupos de pessoas que não creem
em mais nada da Bíblia, correto? E nem no Velho Testamento e em qualquer texto dos 4 evangelhos e das cartas apostólicas também não creio. Pessoas que forçam, na verdade, uma interpretação das visões escatológicas de Daniel, as quais dizem se tratar de ficções. Então vai entender essas pessoas, vai entender. Agora vamos mostrar como funciona o período das 70 semanas de Daniel, vamos? Da forma correta, como devemos compreender, entender isso aí, fazendo a leitura de alguns textos bíblicos, vamos? Primeiramente vamos ler aqui Esdras, né? Capítulo 7, versículos 11 a 14. Vamos fazer a leitura. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes, percebeu? Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a quem? Ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do soberano e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Altíssimo do céu, paz perfeita. Em tal tempo, por mim se decreta. Percebeu que Artaxerxes decretou? O que ele estava decretando? Vamos entender no texto, né? Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Com que objetivo? Reconstruir, não é verdade? Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, percebeu? Conforme a lei, ou seja, reorganizar a cidade conforme a lei, né? O templo de Jerusalém, não é verdade? Conforme a lei do teu Altíssimo, que está na tua mão. Esdras 7, 11 a 14. Agora vamos continuar lendo aqui, pulando alguns versículos. Esdras 7, 21. Olha só. Opa, pulou demais aqui, né? Voltei, vamos voltar. Continue lendo agora Esdras 7, 21. Olha só. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta. Ora, a partir desse decreto é que foi o início da contagem das 70 semanas de Daniel. Ó, e por mim mesmo, 457 AC. Tá? Vamos argumentar melhor mais para frente. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedi o sacerdote Esdras, escriba da lei, percebeu? Do Altíssimo dos céus, prontamente se faça. Esdras 7, 21. Porque os tesoureiros deveriam liberar os recursos a fim de pôr em ordem o templo ali, a cidade de Jerusalém. Então veja, a partir desse decreto aí, se inicia a contagem das 70 semanas de Daniel, ou seja, do período de 490 anos, né, a partir do ano 457 AC, tá bom? Antes de Cristo. Esse decreto de Artaxerxes foi o quê? Mais uma vez repetindo, repetindo de novo, foi em 457 AC. Coloquei na tela aqui. Ponto de partida das 70 semanas de Daniel. Correto? Agora vamos olhar essa continha aqui. Presta atenção nessa continha. 457 AC, que foi o quê? O decreto de Artaxerxes. Correto? Mais 490 anos. Por quê? Daqui para frente, somaria-se um período, mais aqui, tá? Não menos, mais. Um período de 490 anos. E esse período iria acabar aqui, ó, em 33 DC. Iria, na verdade, acabou. Acabou em 33 DC, embora algumas pessoas queiram contrariar. Esse período começou aqui, a partir do decreto de Artaxerxes, acabamos de ler o texto da ordem de Artaxerxes, para a reconstrução da cidade do templo, percebeu? É isso aí, 457 AC, mais 490 anos. O período iria terminar quando? 33 DC, e de fato terminou em 33 DC. Em Messias, ou seja, em Cristo, tá bom? Então quer dizer, minha gente, aqui está o tema na tela, né? Se 70 semanas fecharam em 165 AC, eu não coloquei 33 DC, né? Se 70 semanas fecharam em 165 AC, Jeremias profetizou antes de nascer, né? Então, por que eu coloquei isso? Porque alguns ateus, agnósticos, estão colocando que as 70 semanas de Daniel, o período de 490 anos, se inicia a partir da palavra profética. As pessoas
ainda nem existiam, né? Para reconstruir a cidade, só iria existir depois de 160 anos. E aqui o Jeremias estaria dando ordem a eles, como assim? Eles não existiam, né? Na verdade, Jeremias estava profetizando. Então, vocês estão percebendo a distorção, vocês estão percebendo o engodo dessas pessoas, né? Desses ateus, desses agnósticos, para forçar uma interpretação, para levar muitas pessoas a não acreditarem em Cristo, não acreditarem no Evangelho. Então, quer dizer, gente, as 70 semanas de Daniel, que são 490 anos, foram predições que se cumpriram na história. Por quê? Porque nós já provamos em temas anteriores que o Cristo, né, que Messias, que Machia, o Cristo histórico é uma verdade relatada pelo próprio Império Romano em documentos do Senado, que inclusive diz que Yahushua sofreu a penalidade extrema, que foi o quê? A morte no madeiro. Correto? Mas tem pessoas que preferem afirmar que Cristo, que Machia, não passa de um mito inventado pelos flavianos, né, a dinastia flaviana. Então muita gente acaba forçando muita gente a acreditar nesses engodos, nessas falsidades, nesses enganos, tá? Que Cristo teria sido inventado pelos flavianos. Cristo não existia no tempo que ele deveria existir, lá no ano 33, quando ele morreu, e nem havia discípulos em 64. Como assim? Se os discípulos estavam sendo perseguidos por Nero, né? Então Cristo foi inventado pelos flavianos. Muita gente acaba acreditando nesse engodo, né? E essas pessoas também afirmam que toda a Bíblia, e se inclui também aí o livro de Daniel, não passam de ficções, tá? Só que pessoas desses grupos de incrédulos, essas pessoas passam o tempo, né, o tempo todo da vida, vamos dizer assim, muito tempo da vida, tentando interpretar a suposta mitologia. A suposta mitologia que eles dizem que Cristo se trata de quê? De mitologia, que Paulo se trata de mitologia, a fim de que possa se cumprir na história o que eles dizem se tratar de mitologia, né? Então, como assim uma predição mitológica poderia se cumprir na história? Então eles pegam que os textos dos profetas iriam se cumprir na história? Como assim? Então, olha só, eles continuam usando a Bíblia, né? Então, quem usa a Bíblia, interpreta a Bíblia para cumprimento, não passa de religioso também. Só que não crê em nada da Bíblia e continua usando a Bíblia e tentando interpretar com a mente natural a Bíblia, né? Mas as coisas espirituais, Paulo dizia, né, se discernem espiritualmente. Então, não consegue compreender com a mente natural, então começam a falar coisas sem sentido. Vai entender essa turma, né? Que afirma que toda a Bíblia, profetas, Cristo e apóstolos se tratam de pura mitologia judaica, né? Mas usam tais textos, que eles dizem se tratar de textos mitológicos, para ensinarem, enganando pessoas que a suposta mitologia teria se cumprido de maneira cabal no ano 165 AC, quando os macabeus purificaram o templo de Jerusalém, depois que Antíoco Epifânio profanou aquele templo. É isso que eles fazem, né? Para isso, eles forçam uma interpretação, ensinando que a palavra, ou a ordem para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém para início da contagem das 70 semanas de Daniel, teria sido dada na palavra profética, né, do profeta Jeremias, e não na ordem, ou seja, na palavra do rei que estava reinando na Pérsia em 457 AC, que nós já sabemos que era o rei Artaxerxes, né? Artaxerxes. Só que eles não perceberam a gafe deles. Eles não perceberam a gafe de que para que as 70 semanas de Daniel terminassem no ano 165 AC, o profeta Jeremias teria que ter o quê? Falado a profecia antes mesmo do seu nascimento. Eles não perceberam isso ainda, né? Agora vejam só, além de termos que desmistificar os enganos do sistema religioso futurista, que diz que as 70 semanas de Daniel ainda não se fecharam, agora teremos que desmistificar
os enganos do sistema religioso ateísta e agnóstico, pois eles torcem as escrituras a fim de desconstruir a ideia de que Yahushua era o Messias que foi morto depois da 62ª semana, tá? Ou seja, na 69ª semana, já terminando a 69ª semana, que acabou ali ocorrendo no ano 33 DC, depois dos 483 anos do decreto de Artaxerxes, que foi promulgado em 457 AC na Pérsia, tá bom? Então, gente, a fim de que possamos detonar com esses enganos, esses argumentos ateístas, vamos fazer uma conta simples aqui, gente. Vamos fazer uma conta simples. Agora, considerando todas as datas, tá bom? Conforme segue no quadro que nós vamos colocar aqui, tá? Vamos beber um pouquinho d'água primeiro aqui. Só um instantinho, gente. Olha só aí, ó. 70 semanas, olha o que está escrito aqui. 70 semanas equivalem a 490 anos. Tá bom? Marcou aí? 70 semanas equivalem a 490 anos. E eles, né, essa religião ateísta, eles dizem que o início da contagem das 70 semanas se iniciaram por uma palavra do profeta Jeremias. Né? Eles dizem que o início das 70 semanas, a contagem do período, se iniciou a partir da palavra do profeta Jeremias. Não pelo decreto de Artaxerxes em 457 AC, como nós já falamos aqui, tá bom? E eles dizem que os 490 anos, ou seja, 70 semanas, se fecharam em 165 AC. É o que eles dizem. Quando Judas Macabeu purificou, ou seja, arrumou, varreu, né, pintou, purificou o templo de Jerusalém. Mas o profeta Jeremias, olha só o que acontece, gente. O profeta Jeremias, ele nasceu em 650 AC e começou a profetizar em 625 AC e foi até 586 AC profetizando. Tá? O seu ministério foi nesse período aqui, de 625 AC até 586 AC. Agora vamos para uma conta simples, considerando o ponto de partida 655, ou seja, 5 anos antes do profeta Jeremias nascer, porque é o que eles querem, né? Eles querem que as 70 semanas de Daniel, ou seja, os 490 anos, se findem, né, ali, no ano 165 AC. Então, para que isso aconteça, nós temos que tomar por base o quê? A partir do ano 655, ou seja, antes do profeta Jeremias nascer, ele teria profetizado? Como assim, né, gente? Mas eu vou colocar aqui o que eles querem, né? 655 AC, uma vez que para eles os 490 anos precisam se concluir em 165 AC, entenderam? Quando o templo de Jerusalém foi purificado pelos Macabeus. Porque eles querem que as 70 semanas se encerrem lá, no templo dos Macabeus. Entenderam? Então vamos à conta aqui, olha só. 655 AC é porque eles querem que as 70 semanas de Daniel se encerrem no tempo dos Macabeus, né? Quando Antíoco Epifânio invadiu a cidade de Jerusalém lá e arruinou o templo. Ele não destruiu, o templo não deixou de existir, entendeu? 655 AC, aí eu coloquei aqui que quando seria a palavra do profeta Jeremias, ele não existia ainda, mas eles querem assim, eu coloquei, né? 655 AC menos 490, aí vai cair o quê? Em 165 AC, que é quando o templo de Jerusalém foi profanado por Antíoco Epifânio. Mas veja, o profeta Jeremias não existia, como é que ele deu a palavra aqui antes dele nascer, né? Fazer o quê, né, gente? Eu coloquei a conta aqui, é o que eles falam, né? O que eles argumentam, então nós estamos colocando aqui. Judas Macabeu, ele morreu em 160 AC. Eu coloquei aqui para que nós possamos fixar isso aqui. Antíoco Epifânio, que foi o que invadiu Jerusalém e profanou o templo, morreu em 164 AC. Tá bom? Marcou aí? Judas Macabeu morreu em 160 AC e Antíoco Epifânio morreu em 164 AC. E o ministério do profeta Jeremias, aí voltando lá em 600, né, mais de 600 a.C., né, o ministério do profeta Jeremias foi no período
de 625 AC, como já falamos, a 586 AC. E se a profecia foi no fim do ministério, eu coloquei isso aqui para a gente entender isso aqui, ó. Se a profecia, se a palavra profética foi no fim do ministério, ou seja, em 586, subtraindo os 490 anos, cairia o quê? Em 96 AC. Percebeu? Então, ambos já haviam morrido, tanto Antíoco Epifânio como Judas Macabeu. Já tinham morrido, os dois já haviam morrido há muitos anos, tá? Então, veja, se a palavra profética do profeta Jeremias foi no último ano do seu ministério. Eu coloquei aqui, como se fosse, né? E se a profecia, se a palavra dele para a reconstrução do templo, né, foi no início do ministério, ou seja, em 625 AC, subtraindo os 490, cairia em 135 AC. Olha só o problema. E também, em 135 AC, Judas Macabeu e também Antíoco Epifânio já haviam morrido. Eu não falei que Judas Macabeu morreu em 160 AC? Muito antes, né? 35 anos antes, né? E Antíoco Epifânio também havia morrido em 164 AC. Há muito tempo antes aqui de 135 AC. Percebeu? Então, tanto faz você colocar a palavra profética no início do ministério de Jeremias como no fim, para início da contagem das 70 semanas, vai dar problema. Nas duas situações, ambos já haviam morrido, né? Se fosse assim, né? Se a profecia de Jeremias foi em 605 AC, aí eu coloquei na média entre o início do ministério dele e o fim do ministério, ou seja, 605 AC, entre o ano 625 e 586 AC. Aí eu coloquei 605 para ficar na média. Se a profecia, a palavra profética para a reconstrução da cidade teria sido dada por Jeremias, vamos colocar que fosse em 605, os 490 anos deveriam se encerrar o quê? Aquele período de 490 anos em 115 AC. Também seria mais um problema aí, porque em 115 AC, né, tanto Antíoco Epifânio como Judas Macabeu, os dois já haviam morrido há muito tempo. Então olha o problema aí que eles colocam aí para que os senhores acreditem nas mensagens deles. Então olha só, em 115 AC, quando os 490 anos, né, supostamente iriam se encerrar, Judas Macabeu já havia morrido há 45 anos, eu coloquei aqui. Percebeu? E Antíoco Epifânio já havia morrido há 49 anos, quase 50 anos. Percebeu? Se as 70 semanas, ou seja, os 490 anos, tivesse se cumprido no período lá de 605, que seria supostamente a palavra para a reconstrução da cidade, seria dado por Jeremias. Então, os senhores estão vendo que é um problema colocar a profecia de Jeremias como ordem para a reconstrução da cidade. Até mesmo porque as pessoas que reconstruíram a cidade não existiam, só iriam existir depois de 160 anos. Então, os senhores estão vendo o engodo, o engano, que além do engano do sistema religioso, muita gente sai e ainda cai nos enganos dos ateus, dos agnósticos, que na verdade eles deixam de crer na Bíblia sem primeiro entender as coisas. Então eles querem ensinar também. Eles querem continuar ensinando a Bíblia e também convertendo as pessoas. Eles tentaram me converter, me transformar num ateu. Como assim? Eu jamais vou deixar de crer nas Escrituras, no Evangelho e no Todo-Poderoso, tá bom? Então Antíoco Epifânio também já havia morrido há 49 anos, tá? Nessa suposição aqui, em 115 AC, quando os 490 anos iriam se encerrar. Tá bom? Antíoco Epifânio já havia morrido há 49 anos. Agora vamos ler a profecia de Jeremias 31, 38. Eis que vem dias, diz o Altíssimo, em que esta cidade será reedificada para o Altíssimo desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Jeremias 31, 38. Então os senhores estão vendo que isso aqui é uma palavra profética. Jeremias não está dando ordem para reconstruir a cidade que ainda não havia sido destruída. Entendeu? Ele está profetizando que a cidade seria reconstruída. Vamos ler de novo, olha só. Ele não estava dando ordem, a gente fala ordem, né? Ordem. Eis que vem dias, diz o Altíssimo, em que esta cidade será reedificada. Mas olha, ela nem havia sido destruída ainda, né? Será reedificada para o Altíssimo desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Jeremias 31, 38. Tá bom?
Então quer dizer, minha gente, eles pegam essa profecia de Jeremias a fim de que seja o ponto de partida, como se a profecia de Jeremias fosse a ordem para que pessoas que ainda não haviam nascido iniciassem a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém depois do exílio, tá? O exílio ainda não havia terminado. Depois do exílio babilônico, que somente se daria o início na reconstrução da cidade de Jerusalém, depois de passados 160 anos. Então, os senhores estão vendo o engodo dos ateístas, desses agnósticos também, né? Dessas pessoas agnósticas, desses ateus, que na verdade eles criaram uma religião. Eles ficam interpretando a Bíblia, eles nunca vão largar a Bíblia, não creem na Bíblia, mas continuam querendo interpretar a Bíblia e ensinar as pessoas com a Bíblia que eles não creem. E querem colocar o cumprimento das profecias na história, que eles dizem que as profecias são mitos, são ficções. Como assim a gente iria trazer ficções para a vida real? Era como se nós trouxéssemos para a nossa vida real Superman, Thor, Zeus, né? Não é verdade? Então, olha só a ignorância, e tem muita gente seguindo esse engodo aí, né? Então, é isso aí, gente, que nós estamos falando aqui, né? A ordem não foi dada por Jeremias, aquilo foi somente uma profecia. E a reconstrução da cidade só iria se iniciar depois de 160 anos da profecia. As pessoas que estariam reconstruindo a cidade, que já foi reconstruída, elas só iriam nascer depois de 160 anos. Quase 160 anos, né? Então veja, as pessoas nem existiam. Como assim o profeta Jeremias estava dando ordem a eles para que eles reconstruíssem as cidades e que lá, naquela palavra de Jeremias, seria o início para a contagem das 70 semanas. Então os senhores estão vendo a forçação de barra. Os senhores estão vendo eles forçando uma interpretação para enganar as pessoas. E só cai nesses enganos as pessoas que eram enganadas no sistema religioso, vieram para o entendimento, não entenderam a Bíblia, não entenderam o que se trata de ressurreição, tudo mais que a gente já falou aqui, e eles já se tornaram ateus, sem pelo menos antes entenderem a Bíblia. Ora, não dá para deixar de ser ateu um pouquinho, não? E agnóstico? Para entender a verdade, para depois se tornar, aí você vai se tornar um ateu de verdade, entendendo tudo que Paulo, que as Escrituras estavam dizendo, tá bom? O que acontece é que muitas pessoas acabam seguindo esses argumentos enganosos. É preciso que saibam que 70 semanas equivalem a um período de apenas 490 anos, que se inicia a partir da carta, decreto do rei Artaxerxes, para que se cumprissem todos os requisitos necessários previstos na lei dada aos israelitas, cuja carta ela foi escrita em forma de decreto para Esdras, o escriba, né? Conforme já lemos no texto de Esdras mesmo. E é preciso, minha gente, é preciso conhecer que todas as visões de Daniel, é preciso também entender isso, elas não se comportam para cumprimento dentro do período dos 490 anos. Então veja, o livro de Daniel é um livro mais amplo do que o próprio tempo das 490 anos, entendeu? E o que foi determinado foi referente ao povo de Daniel e à cidade de Jerusalém. Nada a ver com o Império Babilônico, não é verdade? Lá no tempo de Nabucodonosor, Império dos Medos e da Pérsia, que já haviam se encerrado antes do início da contagem das 70 semanas, não é verdade? Lembrando, mais uma vez, que a visão de Nabucodonosor e Belsazar nada tem a ver com as 70 semanas de Daniel, entendeu? Basta que os senhores leiam lá no início do livro de Daniel, capítulo 1, 2, 3, tá bom? E por aí por diante, tá bom? É isso aí, não tem a ver muitas visões, muitas coisas que estão escritas com as 70 semanas. As 70 semanas se referiam a um período que se iniciaria a partir da ordem para a reconstrução da cidade até o Messias. O príncipe, como diz, né? As 70 semanas, ou seja, os 490 anos, se referem a questões de Israel, sua cidade e o seu templo, não com questões dos impérios persa, dos medos, da Babilônia e da Grécia, entendeu? O livro de Daniel vai além do período das 70 semanas. É preciso entender, o período não cobre todas as previsões do livro de Daniel. Entendeu? Quer dizer que as visões de Daniel, do capítulo 8, são explicadas no capítulo 9, se trata de mais um engodo dessas pessoas para enganar os incautos.
As duas visões, no capítulo 8 e 9, estão distantes uma da outra em 28 anos. Veja, Daniel teve a visão no capítulo 8, 28 anos antes de ele ter a visão do capítulo 9, entendeu? Então uma coisa, embora seja semelhante, mas veja, as visões são diferentes, tá bom? E embora os relatos sejam semelhantes em relação à profanação do templo, não se trata do mesmo tempo em que as profanações iriam se cumprir, entendeu? Entendeu, né? Então, pessoal, ninguém nega que Antíoco Epifânio profanou o templo de Jerusalém em 168 AC. Eu não nego isso, porém, naquela época, jamais poderia se tratar da finalização das 70 semanas de Daniel. Jamais poderia se tratar do encerramento do período de 490 anos desde a ordem para reedificar a Jerusalém, que se cumpriu por intermédio do decreto de Artaxerxes em 457 AC, a fim de que as ruas e a cidade e o templo fossem reedificados quando Neemias, em 445 AC, em obediência à ordem do rei, começou a reconstruir as ruas e a cidade. Entendeu? Quando veio o decreto e Neemias começou a reconstrução, assim se cumpriu o quê? A palavra profética. Entendeu? A palavra profética de Jeremias se cumpriu. Depois que foi dado o quê? A ordem de Artaxerxes e o quê? O decreto de Artaxerxes e Neemias iniciou ali em 440, vamos colocar aqui, 445, ele iniciou ali em obediência ao rei, tá? Quando o decreto veio o decreto e também Neemias começou a reconstrução. Então ali se cumpriu o quê? A palavra profética de Jeremias. E, na verdade, a palavra profética de Jeremias não foi a ordem para o quê? Não foi a ordem para o quê? Edificar a cidade, para reedificar a cidade. E não foi a partir da palavra profética que se iniciou a contagem do período, entendeu? Foi a partir da ordem para acontecer isso, que foi o decreto de Artaxerxes, tá claro? Mas eles ficam enganando as pessoas e muita gente acaba seguindo a cabeça dessas pessoas. Mas a contagem do início das 70 semanas, ou seja, os 490 anos de Daniel, começou a contagem a partir do decreto de Artaxerxes, mais uma vez aqui repetindo o que já repetimos outras vezes, né? Até mesmo porque Daniel disse que a contagem se iniciaria no futuro, não na palavra profética de Jeremias. Até mesmo porque, se tomarmos o início das 70 semanas a partir da palavra profética, na melhor das hipóteses, o fim das 70 semanas cairia no ano 135 AC, tá? E nesse tempo, tanto Judas Macabeu como Antíoco Epifânio já haviam morrido. Como eles iriam cumprir aquilo ali, não é verdade? Já haviam morrido há muitos anos. E se jogarmos o início da contagem para que bata em 165 AC, quando o templo foi purificado, ali varrido, limpo, né, por Macabeu, a palavra profética de Jeremias teria que ser dada antes que ele nascesse. Como assim, gente? Ou seja, 5 anos antes dele nascer, ele teria dado a palavra profética. Como assim? Ele nem existia. Então é só tonto para cair nesse engodo dos ateus e dos agnósticos. Eu já disse aqui e vou repetir, que se eu fosse ateu ou agnóstico, eu procuraria outra coisa para fazer. Se eu não creio na Bíblia, para que eu vou ficar usando a Bíblia, tentando interpretar mitos, contos, ficções, gente? Agora, vocês são livres, querem fazer isso, façam. Eu, particularmente, iria procurar outra coisa para fazer se eu fosse ateu, se eu fosse agnóstico, para exatamente não cometer essas gafes aí, né, que os senhores estão cometendo. Eu procuraria outra coisa para fazer mais importante, porque para mim a Bíblia não seria importante. Então, se a Bíblia para vocês se trata de mito, contos da carochinha, como se fosse história da Cuca, para que vocês estão interpretando a Bíblia, ora bolas? Criando grupos de WhatsApp para debater um livro da Cuca? Entendeu? Eu ia procurar outra coisa para fazer, não ia perder tempo com Bíblia, não. Sem crer na Bíblia, quer ficar o quê? Tentando convencer as pessoas, converter as pessoas na religião de vocês? Tá? Jamais eu faria isso, né? Então, se eu considerasse os livros ficções, para que eu ia ficar perdendo meu tempo com ficções, né? Já chegaria à conclusão uma vez só, acabou. Vou para a galera, como eu falo, né? Então, pessoal,
com certeza, não tem o que inventar. A ordem, ou a palavra, ou carta, ou decreto, teve ponto de partida no que diz o texto que já lemos em Esdras, capítulo 7, versículos 11 a 14, e também capítulo 7, versículo 21, tá bom? Já apresentamos aqui, não vamos ler de novo. Como predisse o texto de Daniel 9:25. Olha só o que Daniel 9:25 diz, olha só, Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, da ordem, né? Não é a profecia de Jeremias, desde a saída da ordem. Daniel está olhando para o futuro, ele não está olhando para o passado, embora no início do capítulo 9 ele se refira ali a Jeremias, ao profeta Jeremias, em relação ao quê? Aos 70 anos do período que eles ficaram lá cativos na Babilônia. Não tem nada a ver com as 70 semanas, entendeu? Não misture alho com bugalhos, meu irmão. Entendeu? Ainda te chamo de irmão, né? Que teve um amigo aí que se tornou ateu, ou melhor, é melhor não falar, né? Algumas pessoas se tornam ateus e preferem falar, olha, nós não somos mais o seu irmão. Não, nada disso. Nós somos irmãos sim e continuamos irmãos, né? Eu chamo todos os meus amigos de trabalho, sejam eles católicos, evangélicos, espíritas, ateus, pessoas que não creem, sem religião, sem nada, todos eles nós chamamos de irmãos no grupo das pessoas que trabalharam comigo, tá bom? Então nós continuamos irmãos, é isso aí. Olha só o que disse aqui Daniel aqui, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar. Daniel não está falando da profecia que foi falada, mas está falando da ordem. Desde a saída da ordem, ainda não havia ocorrido, ele está apontando para o futuro. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para, né, na verdade foi a visão que ele teve do anjo, né? E para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Percebeu? Aí nesse tempo iria se cumprir o quê? A palavra profética. E não, na verdade, o início seria porque a partir da ordem de Artaxerxes é o que foi feito, né? É o que aconteceu. Tanto é que Jeremias só cumpriu, Neemias somente iniciou ali a reedificação, na verdade a reconstrução depois do exílio babilônico, né? Somente depois do decreto do rei. E jamais ele iria fazer isso com base somente numa profecia, porque a profecia iria se cumprir a partir do momento que o rei iria expedir o decreto, entendeu? É isso aí, o Eterno é sábio. Jamais o Eterno iria colocar uma profecia para se cumprir com as pessoas debaixo do domínio do governo. Como assim? Para as pessoas fazerem o que quiser sem que o governo decretasse alguma coisa? Não tem sentido, gente. O que esses ateus estão fazendo, tentando torcer as escrituras para tirar Cristo de cena, os apóstolos e tudo mais, tá bom? Daniel 9:25 colocamos aqui. Agora vamos relembrar que Cristo predisse, né? Cristo predisse sobre a grande aflição em Mateus 24, 20 a 22, que vamos ler mais adiante, daqui a pouco a gente vai ler. Então os senhores se lembram do relato de Paulo a respeito do iníquo? Se lembram? Que viria e entraria no templo? Se lembram? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 2. Paulo estava dizendo uma coisa que iria acontecer no futuro ali, né? No primeiro século. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, aquele que iria profanar o templo de Jerusalém. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Altíssimo ou se adora, de sorte que se assentará como Altíssimo no templo... como Altíssimo no templo de Jerusalém. Peraí, só gente, deixa eu passar aqui. Se assentará como Altíssimo, vamos voltar aqui, ó, de sorte que se assentará como Altíssimo, opa, vou passar aqui, só um chatinho, 7, acho que passou demais aqui, gente. Peraí, só um chatinho, gente, deixa eu voltar aqui um pouco mais, que acabei perdendo aqui onde está aqui o... não vos lembrais, agora acertei aqui, né? Estava desencontrado de slide. Não vos lembrais. Vamos voltar aqui de novo aqui, ó. Sem que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Altíssimo. Se chama Altíssimo. Só um instantinho, acabou perdendo o fio da meada aqui. Se assentará como Altíssimo, agora acertou. No templo de Jerusalém. Ele se assentará como Altíssimo no templo de Jerusalém.
querendo parecer o Todo-Poderoso, entendeu? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Eu acredito que aquele que detinha essa manifestação do iníquo seria o próprio Herodes Agripa II, que estava ainda como rei ali na Judéia, tá bom? Então depois que ele se ausentou, aí sim, aí se manifestou o iníquo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. Quer dizer, na verdade, era Herodes Agripa II que estava ali e não poderia um príncipe simplesmente ir ali invadir a cidade com um rei reinando ali, né? Agora resiste porque Paulo está escrevendo, na verdade, é claro, até então haviam os Herodes ali, tem que ver qual era o Herodes que estava nesse tempo, né? Até que do meio seja tirado. E realmente Herodes Agripa II, ele foi tirado, ele se ausentou de Jerusalém, aí se revelou o iníquo, tá bom? E então será revelado o iníquo, a quem o nosso soberano mestre desfará, na verdade seria o juízo que viria sobre todas as nações, desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o Todo-Poderoso lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, naquele tempo, né? Paulo está falando daquele tempo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 12. E Flávio Josefo, ele relatou isso em História dos Hebreus, gente. Olha só, um livro com toda a coletânea na página 1410. Talvez os senhores não achem no livro que vocês têm aí. Qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Porque eu tenho uma coletânea inteira, né? Então por isso que as páginas talvez não sejam a que vocês têm. Flávio Josefo relatou isso em História dos Hebreus, um livro com toda a coletânea na página 1410, tá? Ele relatou o seguinte: Tito, né, general Tito, vendo que lhe era impossível deter o furor dos soldados e o fogo começava a incendiar tudo em toda parte, entrou com os seus principais chefes no santuário. Percebeu que o general Tito entrou no santuário? Ah, lembra do que Paulo falou no texto que acabamos de ler? E achou, depois de tê-lo observado, que a sua magnificência e riqueza sobrepujavam ainda de muito o que a fama havia espalhado entre as nações estrangeiras, e que tudo o que os judeus diziam a esse respeito, ainda que parecesse incrível, nada acrescentava à verdade. Então aí, acabamos de ler aqui que quem entrou no templo, se cumprindo o que Paulo falou, né, o iníquo que iria entrar no templo, seria, aí no caso, e foi, general Tito. E ainda na página 1410 da coleção História dos Hebreus, há o registro da profanação do templo. Olha só como está escrito, ó. Ali Flávio Josefo relatou em seu livro. Qualquer coisa, os senhores falem comigo que eu no WhatsApp que a gente passa aí a página correta aí, tá? De qualquer lado que se lançassem os olhos, só viam fuga e mortandade. Vai começar aqui a profanação. Matou-se um grande número de pessoas do baixo povo, gente desarmada e incapaz de se defender. Em volta do altar, olha a profanação, vai começar. Em volta do altar havia montes de cadáveres. Olha, prestou atenção? Que eram atirados depois de assassinados. Aquele lugar santo, vamos ler de novo? Cadáveres que eram atirados depois de assassinados, aquele lugar santo, o qual não era destinado a sacrificar tais vítimas. Percebeu que eles profanaram o templo com defuntos, né, com cadáveres, no lugar do sacrifício do templo de Jerusalém? Percebeu a profanação? Rios de sangue corriam por todos os lados. Por todos os degraus, aliás, né? Então, gente, vale lembrar que quando Cristo tratou em Mateus 24,15, se referindo ao profeta Daniel, ele não se referia ao que foi predito no capítulo 8, tá bom? Lembra do que nós falamos? Mas ao que foi predito no capítulo 9 e também no capítulo 12, como podemos ler em Mateus 24, 14 a 22. Mateus 24, 14 a 22. Olha só, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ó, viria o fim de quê? Da nação judaica, daquela religiosidade, daquilo tudo iria se findar, aquela era iria se findar, olha só. Então virá o fim, já veio, né? Quando, pois, virdes que é a abominação da desolação, olha, percebeu? De que falou o profeta Daniel, onde? No capítulo, que capítulo? Capítulo 9, capítulo 12. A gente não está falando do capítulo 8, né? Está no lugar santo, quem lê entenda. Percebeu que Cristo estava falando disso? Então os que estiverem onde? Na Judéia,
Fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, percebeu? Muita gente morreu ali, né? Foi relatado por Flávio Josefo, né? Muita gente foi jogado lá no lugar santo, no lugar santíssimo, no lugar do sacrifício do Templo de Jerusalém, profanaram o Templo de Jerusalém. Olha, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, e desde o princípio do mundo até agora, olha só, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, já se cumpriu. Mateus 24, 14 a 22. Então, gente, essa abominação desoladora, ela foi prevista em Daniel 12, 8 a 13, porque no tempo dos Macabeus, o poder do povo santo não foi destruído, tá bom? Não foi. Somente o quê? Uma tentativa de helenização que depois foi envergonhado, Antíoco Epifânio, perante todas as nações. Na verdade, Antíoco Epifânio ele foi envergonhado perante todas as nações, entendeu? Daniel 12, 7 aqui, vamos fazer a leitura, olha só. Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo... Ora, o poder do povo santo não foi destruído no tempo de Antíoco Epifânio. Não foi. Né? Depois não veio a dinastia dos Asmoneus, né? Não veio. Depois não veio... o Império Romano não dominou todas as nações depois. Não é verdade? E Jerusalém não continuou existindo, Israel não continuou existindo. Mas olha só o que está escrito aqui, ó. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, quando que foi destruído o poder do povo santo? Para se cumprir essa profecia de Daniel. No tempo lá, que Tito invadiu a cidade e destruiu a cidade. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ora, se cumpriu, na verdade, no primeiro século da era comum, da nossa era, né? Depois de Cristo e não antes de Cristo. Daniel 12, 7. Percebeu o que é Daniel 12, 7? E continuemos lendo Daniel 12, 8 a 13. Olha só. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: mestre meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até quando? Até quando? Até ao tempo do fim. Percebeu? Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Não entende até hoje, né? Mas os sábios entenderão o evangelho, né, que foi pregado ali no tempo apostólico. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança. No fim dos dias, para Daniel, né? Daniel 12, 8 a 13. E Flávio Josefo, ele relata no capítulo 47 da história dos Hebreus. Depois, se os senhores quiserem, os senhores podem pedir, porque pode ser que esteja fora aí da ordem no livro de vocês. Flávio Josefo relata no capítulo 47, né? Capítulo 47. Quantas vezes e em quanto tempo a cidade de Jerusalém foi tomada? Ele relata isso aqui, ó. Quantas vezes e em quanto tempo a cidade de Jerusalém foi tomada? Vamos colocar aqui, ó. Assim terminou Jerusalém. Ó, Flávio Josefo está dizendo que terminou Jerusalém. Quando? No ano 70 DC, 73 DC, continua ali ainda aquela luta na guerra dos judeus ali, né? Assim terminou Jerusalém no dia 8 de setembro, no segundo ano do reinado de quem? Antíoco Epifânio? Não, né? Reinado de Vespasiano, não é verdade? Olha o que Flávio Josefo relata. Ela tinha sido tomada 5 vezes. Que? Jerusalém, né? 5 vezes. Por Azoqueu, rei do Egito. Olha só, Antíoco Epifânio, ó, tá relatando aqui Antíoco Epifânio, também foi tomado Jerusalém. Rei da Síria, percebeu? Pompeu, Herodes com Sósio e Nabucodonosor. Percebeu que 5 vezes Jerusalém foi tomada? Flávio Josefo relata isso aqui, que a destruiu. Aí, ó, Nabucodonosor destruiu lá depois ela foi reconstruída, lembra?
Ó, e Nabucodonosor que a destruiu. Veja, Antíoco Epifânio não destruiu o poder do povo santo, não acabou com o poder do povo santo. Mas veja aqui, ó. E Nabucodonosor que a destruiu, Jerusalém, 1488 anos e 6 meses depois da sua fundação. Isso aqui foi a destruição que houve lá, quando houve o exílio babilônico. Então, olha só, antes de nós concluirmos essa mensagem, que ainda continuaremos tratando, na verdade, em outro momento, pois somente na mensagem de hoje não dá para acrescentar todo o conteúdo necessário que nós poderíamos apresentar, não adianta achar que o livro de Daniel poderia ser analisado dentro de uma lógica, né, cronológica, como querem alguns. Como algumas pessoas estão fazendo aí, inclusive anulando todo o evangelho, tá? Não adianta tentar analisar assim. Sem contar que essas pessoas divulgam que todos os livros e personagens da Bíblia se tratam de contos e personagens mitológicos. Porque Paulo também relatou que o mistério ele estava oculto aos antepassados de que já não seria mais somente para Israel. Por isso que o poder do povo santo seria e já foi destruído naquele tempo. Mas para todos os povos, aí sim seria, né? Sendo assim, Israel, segundo a carne, chegaria a fim e já chegou. E podemos ler, né, isso em Colossenses 1, 26 a 27. Vamos fazer leitura aqui, Colossenses 1, 26 a 27. Olha só. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem o soberano entre os que não são judeus aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Aquele poder do povo santo lá acabou no ano 70 DC. Colossenses 1, 26 e 27. Agora Efésios 3, 3 a 10, olha só. Vamos ler aqui Efésios 3, 3 a 10. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Percebeu? Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas do soberano, significando que, mediante o evangelho, os gentios são cordeiros com Israel. Percebeu? Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça do Altíssimo a mim concedida, pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, percebeu? Por isso que Daniel não estava entendendo muita coisa. Foi mantido oculto no Altíssimo que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, né, no tempo apostólico, lá no tempo da congregação, mediante o corpo de Cristo, percebeu? A multiforme sabedoria do Altíssimo se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 3, 3 a 10. Correto? Então é isso aí, minha gente. Nós estamos quase concluindo a nossa mensagem. Agradecemos a participação de todos. Então até o próximo encontro, que será, vamos colocar aqui, gente. Até o próximo encontro. Opa! Que será quarta-feira, 20 horas. Tchau, gente.